Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, nós iremos ler a partir do verso 24. Alguém vai falar de novo essa palavra, pastor? Porque tem umas 2 semanas, eu acho que o Tiago pregou aqui sobre a parábola do joio e do trigo. E Deus falou muito comigo, e eu sou daqueles, e eu quero falar, compartilhar, para que você também se torne um desses. Eu sou daqueles que eu ouço a palavra aqui na igreja, e durante a semana eu continuo meditando, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Quanto mais a gente cava, mais tesouros a gente encontra. Diga assim: a palavra de Deus é fonte inesgotável. Quanto mais a gente cava, mais tesouros encontramos. E foi isso que eu fiz, Tiago. Deus te usou aqui para falar sobre a parábola do joio e do trigo, e eu cheguei em casa e continuei cavando, continuei meditando. E através desse exercício de buscar a presença de Deus através dessa palavra, Deus me deu uma mensagem para compartilhar com os irmãos. A mensagem tem como título: Gerenciando as emoções para evitar o crescimento do joio. Amém? Nós vamos, após a leitura do texto, falar sobre isso. Vou ler na Nova Versão Internacional, já está ali. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe também. Versículo de número 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em um campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isto, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até aonde? A colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Tema da mensagem de hoje: gerenciando as emoções para evitar o crescimento do joio. O texto que nós lemos, nesta parábola contada por Jesus, nós iremos observar que o Senhor faz menção de um campo em que foi semeado uma boa semente. Observando a palavra de Deus, Jesus vai dizer que enquanto aquele homem que semeou a boa semente, semeou o trigo, dormia, veio quem? O inimigo, e semeou o joio naquele campo. Quando o trigo cresceu, quando deram as primeiras espigas, cresceu também o joio. É interessante, meus irmãos, entender que visualmente o joio é parecidíssimo com o trigo. Somente um bom agricultor, uma pessoa experiente que trabalha há muito tempo semeando, cultivando trigo, vai perceber que ali tem joio, que não é trigo.
Somente uma pessoa muito especializada sabe diferenciar o joio do trigo. E lendo um pouquinho sobre isso, eu descobri que a principal diferença entre o trigo e o joio é que o trigo dá sementes, que são os frutos. O trigo frutifica, o joio não dá sementes, o joio é só palha. É por isso que Jesus vai dizer em sua parábola que quando chegar o tempo da colheita, o joio deve ser colhido, amarrado em feixes e lançado para ser queimado, porque nada se aproveita do joio, porque não tem semente, não produz nada. O trigo não, o trigo produz tantas coisas. Você comeu uma macarronada hoje? O macarrão tem lá, a farinha de trigo, não é isso? O pãozinho que a gente tanto gosta, aquele pão, com café de manhã, pão com manteiga, tem trigo. Então o trigo, ele produz alimento para o mundo todo. Tem o porquê do trigo existir. Agora o joio é só palha, não serve para nada. E é interessante, irmãos, que lendo esta passagem, Jesus, quando fala sobre esta parábola, Jesus está falando sobre o juízo. Isto é, todos aqueles que seguem a Jesus, alguns são trigo e outros são joio. Alguns produzem fruto e outros, apesar de frequentar a igreja, não produzem fruto nenhum. Fruto de justiça, fruto de conversão. E Jesus fala: deixa que vai chegar um dia que eu mesmo vou separar quem é trigo e quem é joio. Jesus, quando conta esta parábola, ele está falando sobre o juízo que virá sobre a humanidade como um todo. Nós estamos numa época da graça, isto é, a graça de Deus foi derramada sobre nós. Nós temos a possibilidade do perdão dos pecados por intermédio de Jesus. Se nós verdadeiramente reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos esse favor imerecido, esta graça, os nossos pecados são perdoados, e através de uma ação do próprio Espírito Santo, nós frutificamos. Eu vou abrir um parênteses para dizer que Deus chamou a igreja a mover em amor para frutificar no ano de 2025. Levante a sua mão que eu já quero profetizar. Deus te colocou aqui porque você é trigo, e se você é trigo, Ele te diz: você vai frutificar, aleluia, e os seus frutos alcançarão muitas vidas, aleluia. O que Deus está nos dizendo é que Ele não nos chamou para termos uma vida estéril, que não produz nada. Deus nos chamou, meu querido e minha querida, para vivermos verdadeiramente uma transformação, aleluia, uma transformação que começa de dentro para fora, frutificação, amém? Quantos querem frutificar? Aleluia, aleluia. Se este é o desejo do teu coração, eu quero te dizer: tu é trigo, meu querido, aleluia. Chegará o tempo da frutificação. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem, a mulher, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Talvez você esteja vivendo uma estação de sequidão, que não frutifica, mas na estação própria você vai frutificar para a glória de Deus. Persevere, aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para frutificar.
Deus te chamou para frutificar. Eu gostaria que você repetisse isso, para você gravar isso nas tábuas do seu coração. Diga assim: Deus me chamou. Mais forte, batendo no peito assim: Deus me chamou para frutificar. Aleluia! Deus te chamou para coisas grandes, para frutificar. Agora, para frutificar, nós temos que tomar alguns cuidados, começando pelas nossas emoções, pelas emoções da nossa alma, porque Jesus está falando aqui sobre um campo. Onde você semeia? Num campo. Você ara a terra, cuida da terra, aduba a terra, e aí depois você semeia no campo. Existe um campo, e eu quero trazer essa conotação nesta noite, que é o campo das emoções. Diga assim: campo das emoções. Esse campo das emoções nunca fica desocupado. Nunca vai ficar desocupado. Você consegue ficar sem pensar em nada? Só quando está dormindo. E olhe lá, porque às vezes a gente sonha, não é isso? Agora você está aí, mesmo quando você não está pensando em nada, você está pensando, dizendo: eu não estou pensando em nada. Aí você olha para a parede, tem a formiguinha subindo, você está pensando na formiguinha subindo. Então este campo, ele nunca fica desocupado. Não existe pessoas que não sintam emoção. As emoções, em todo tempo nós estamos sentindo emoção. Tem hora que dá vontade de chorar, sim ou não? Tem hora que dá vontade de dar risada. Tem hora que a gente fica triste. Tem hora que a gente fica alegre. Tem hora que a gente está com vontade de conversar. Estamos leve de alma. Tem hora que a gente não quer conversar com ninguém. Tem dia que a gente está fervoroso, a fé está lá em cima, e o que mais nós queremos fazer é cantar louvores e orar. Mas tem dia que a gente vem se arrastando para a igreja, não é assim? Tudo isso são as emoções. Tem hora que a gente está feliz, outra hora a gente está triste. Tem hora que a gente está alegre, em alguns momentos a gente sente raiva, sim ou não? Tem hora que bate aquela invejinha também. Olha, fulano está conquistando tudo, eu estou aqui. Tem hora que bate o medo, a dúvida, mas tem hora que a gente está rompendo em fé. Campo das emoções. A palavra de Deus vai dizer, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17 e 18, que dentro de nós, nesse campo das emoções, há uma guerra constante entre a carne e o espírito. Olha o que a Bíblia vai dizer: pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Há um conflito interno neste terreno. Em outras palavras, quando nós não vigiamos, o inimigo vem e coloca o que dentro deste campo das emoções? O joio. Porque a identidade Deus já te deu. O que Deus plantou dentro de você é trigo, é semente boa para produzir, para prosperar, para crescer, para dar fruto. Mas em alguns momentos nós vacilamos, e isso acontece com todo mundo, irmãos. Em alguns momentos a gente dorme espiritualmente, aí vem o inimigo e faz o quê? Planta uma semente que não produz nada, e esta semente que não produz nada se chama joio. E a gente tem que lidar com essa questão interna. Quantas vezes você já não pensou: será que Deus me ama? Conheço um monte de gente, irmãos. A experiência pastoral tem
tem me trazido esta realidade de pessoas que vêm até nós falar: Deus não me ama, essa coisa de Jesus não é para mim, não é possível, eu estou sempre em crise, pastor. Mas o que você tem? Nem eu sei, eu estou em crise, mas nem eu sei. Você está com problema do quê? Está enfermo? Não, é algo dentro de mim. Crises emocionais, é o joio ligando com o trigo. E sabe o que acontece quando a gente permite? Primeiro ponto da mensagem: não permita que o inimigo semeie no campo das suas emoções o joio. A parábola de Jesus vai dizer que a semente que foi plantada naquele campo era uma semente boa. Versículo 25: mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Nós precisamos entender que certas emoções não correspondem com aquilo que Deus tem para nós. Certas emoções que nós sentimos não correspondem à identidade que Deus já nos deu. Nós somos filhos amados do Senhor. Diga assim: eu sou um filho. As irmãs falam filha. De novo: eu sou um filho amado do Senhor. E aí vem Satanás e joga um joio lá, joga uma semente e começa a crescer um joio. E aí você começa a questionar este amor de Deus. Deus te plantou aqui para que você vá e dê fruto. Aí vem Satanás e joga o joio e diz: você não vai dar certo em nada. Isso é joio, meus irmãos, não vem de Deus. O inimigo que plantou. Alguns sentimentos que sentimos é joio, e nós precisamos lidar com essa realidade e combater isto com base na palavra de Deus. Amém? No contexto emocional, o joio representa os sentimentos negativos, que se não forem bem administrados, podem sufocar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. É importante a gente falar sobre isso, porque Deus nos chamou para o quê? Para que tenhamos comunhão com Ele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E alguns sentimentos que foram semeados no nosso coração, e às vezes o inimigo vem, joga essa semente por causa de uma palavra que a gente ouviu de alguém. Sabe aquele dia que você não está vigiando muito e alguém joga uma palavra, e basta uma palavra para aquela semente cair no campo das suas emoções e começar a brotar. Aleluia. Isso vai te trazendo desânimo e vai te parando e vai fazendo você questionar quem você é em Deus. Então é importante que a gente gerencie as nossas emoções para não perder a fé e a comunhão com o Senhor. Não perca a fé. Não perca a fé. Diga assim: eu posso perder todas as coisas, menos a minha fé. Porque é a fé, meu querido e minha querida, que vai te levar adiante. Talvez você esteja hoje lamentando por algumas percas na sua vida. Ah, pastor, eu tinha tanta coisa e fui perdendo, não estou entendendo. Não perca a tua fé, porque a fé te levará além. E se porventura as coisas que foram roubadas do inimigo, Deus te restituirá. Mas é importante que você permaneça em fé. O que o joio faz? Sufoca o trigo. Este cuidado nós temos que ter. Não permita que o joio sufoque o trigo, porque a finalidade do joio é só essa: ele compete com o trigo por nutrientes, por espaço.
deixe que o joio sufoque a sua fé, aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Não deixe que o joio sufoque a palavra que você está ouvindo hoje. Você vai sair daqui como um guerreiro, uma guerreira de Deus, rompendo em fé. E se você cruzar com Satanás na próxima esquina e ele te disser: você não consegue nada, você não vai dar em nada, você vai dizendo: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, maior é o que está comigo. Não permita que o joio sufoque o trigo. Você é um vencedor. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Ninguém pode arrancar isso de você. Aleluia, aleluia. 3 passos para que a gente gerencie as emoções, evitando que o joio cresça no nosso coração e sufoque a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Primeiro passo: você precisa identificar o joio emocional. Você precisa fazer uma autoavaliação e identificar quais são os pensamentos que estão te travando, quais as emoções que estão fazendo você escurecer, o que tem trazido tristeza para a sua vida, o que tem te desconectado com o Pai, te afastado do Deus que é todo poderoso. Quais são os sentimentos no seu dia a dia que te trazem dificuldades, que estão te sufocando? Primeiro passo, é importante que você identifique isso. Vou dar alguns exemplos. Talvez a raiva e o ressentimento tenham te sufocado. Aconteceu alguma coisa e este ressentimento continua dentro de você. Isso é joio lançado pelo inimigo. Quando esse sentimento não é resolvido, se transforma em amargura. Conhece gente amargurada? Eu não conheço ninguém amargurado que é bonito, irmãos. Pode ser o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie. Se tiver com o coração amargurado, fica feio, porque a Bíblia diz que o coração alegre é que aformoseia o rosto. Faz quanto tempo que você não dá um sorriso? Aleluia. Cadê o seu sorrisão? Deixa eu ver. Glória, coisa linda, é isso aí. Deus nos chamou para sermos alegres, irmãos. Sentimentos como de raiva, de ressentimento e de amargura nos aprisiona. Nós temos que nos libertar disso. E sabe qual é o segredo para nos libertar? É a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 4, versículo 26 e 27: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Perceba o que a Bíblia está dizendo? Exige de nós uma atitude. Eu rejeito toda a amargura do meu coração. Isso é atitude, é posicionamento. Ele está dizendo aqui: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Em outras palavras aqui, parafraseando para a mensagem de hoje, não permita que este joio continue crescendo. Posicionamento: eu rejeito todo sentimento de amargura de alma, porque Deus me chamou para a liberdade, e não serão esses sentimentos que me manterão aprisionado aqui. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia! Quer mais sobre joio?
que cresce facilmente no coração de muita gente é o joio da ansiedade e do medo. Irmãos, vamos conversar aqui. Dizem os especialistas que o mal do século é a ansiedade, são os problemas psicológicos. A ansiedade e o medo sufocam a nossa confiança em Deus, e na medida que ele cresce no campo das emoções, ele vai sufocando. Perceba que nós precisamos aprender a gerenciar isso, ter inteligência emocional e presença do Espírito Santo na vida, para dizer: eu rejeito a ansiedade e o medo, porque este joio no meu coração tem sufocado a minha confiança em Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vamos de novo para a Bíblia, porque eu não sou psicólogo, e eu não tenho nem nada contra psicólogo, não tenho nada contra a você fazer terapia, mas eu quero te dizer que existe um remédio muito mais poderoso. Existe um antídoto muito mais poderoso contra a ansiedade e o medo. O antídoto é a palavra de Deus. Tem nada contra psicólogo, mas outro dia estávamos aconselhando uma pessoa que estava cheia de ressentimento no coração, e aí era uma moça, procurou a minha esposa e contou, estou com ressentimento, estou magoada, estou chateada, e direcionada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, diz: perdoa, vai nesse caminho, procure a pessoa, dê tempo ao tempo, tudo vai se resolver, Deus é bom, né? Essa divisão entre vocês não é legal, né? Deus não se agrada, vai, né, nessa linha, olha, a palavra de Deus diz isso, amém, 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 eu recebo. Aí no dia seguinte foi para a terapia. Aí a terapeuta disse: você precisa se valorizar mais, não dá o braço a torcer não, as palavras técnicas dele, não corre atrás não. E a minha esposa, a Bíblia diz que os menores são os maiores, né? A Bíblia diz que a gente deve perdoar para ser perdoado. E o terapeuta disse: não, você precisa se empoderar, e se você for atrás dessa pessoa, você vai se humilhar, isso vai fazer mal para você. Eu não tenho nada contra psicólogo, terapeuta, mas eu repito, a palavra de Deus é o antídoto mais eficaz. Se o joio da ansiedade, do medo está crescendo no seu coração, eu vou te dar um remédio hoje aqui, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Olha o conselho de Deus para você. Imagina você sentada no divã e Deus sendo seu psicólogo. O que Deus te diria? Deus te diria o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os vossos pedidos a Deus. Esse é o versículo 6. Jesus te está dizendo isto. É o que Jesus te diria se você sentasse no divã e ouvisse o psicólogo Jesus Cristo. Não andem ansiosos. Sabe qual que é o antídoto, o remédio? Oração, súplica, ações de graça. O que é ações de graça? Louvores. Através da oração, da súplica e do louvor, apresentem os vossos pedidos a Deus. Aleluia. Olha o versículo 7. E sabe qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! A paz de Deus. Quando a gente está ansioso ou com medo, o que normalmente a gente faz? Ou a gente explode, ou a gente implode.
E é um problema quando a gente explode. Sabe quando está com medo, ansioso, não sabe? Chega um momento da vida que a gente explode. Pá! Aí fala o que não deve falar, faz o que não devia fazer. Eita! Sabe aqueles 5 minutos? Minha mãe ameaçava a gente quando era pequeno. Nós éramos em 3 irmãos pequenininhos. E aí quando ele estava bagunçando muito, ela falou: melhor vocês parar, porque se me der os 5 minutos vocês vão ver. E esses 5 minutos dela era terrível. Ela explodia. E às vezes dá esses 5 minutos na gente, a gente explode. Mas sabe qual é o problema de explodir? A gente acaba atingindo pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema. A gente acaba falando o que não devia para a pessoa que não devia. Se está distraído do nosso lado, acaba ouvindo aquilo que não devia. E depois que explode, meu querido e minha querida, o cenário que fica é como? Caído, tudo destruído. Aí para você juntar os cacos, para você refazer a rota, dá um trabalho. Sim ou não? Aí tem pessoas: então pastor, eu não vou explodir, eu vou implodir. Isto é, eu vou engolir tudo isso que eu estou sentindo. Sabe o que vai acontecer com você se engolir? Não é uma coisa boa também. Vai começar a dar gastrite, queimação, refluxo, pressão alta, doenças psicossomáticas, porque você está engolindo tudo. Aí qual que é o conselho de Deus? Não explode e nem implode. Ora, entrega nas minhas mãos, porque eu sou poderoso para fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Aleluia! Entrega para Deus. E o resultado que nós lemos aqui, a paz de Deus. Quantos querem a paz de Deus? Que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Acabou a ansiedade, acabou o medo. Por quê? Porque a sua mente, o seu coração vai estar guardado em Cristo Jesus. É o milagre da fé, é a paz sobrenatural do Senhor. Alguém vai te olhar e vai dizer: mas você até ontem andava ansioso, preocupado, com medo, estressado, com cara amarrada, chorando. O que te aconteceu? Que hoje eu vejo um sorriso no seu rosto, a fé. Você vai dizer: a paz de Deus invadiu o meu coração, a minha mente está guardada em Jesus, é nele que eu confio. Glória a Deus. Tem mais um tipo de joio que acomete muita gente. É o joio do orgulho. Joio do orgulho. Podemos colocar também o joio da inveja. São sentimentos, amados, que crescem no nosso coração e nós precisamos identificar, porque é joio, está destruindo e sufocando o trigo. E este joio chamado orgulho e inveja cega o nosso crescimento espiritual. Deus te chamou para quê? Para crescer e frutificar. Deus te chamou, meu querido e minha querida, para dar certo. Deus te chamou para dar certo. Só que tudo passa por Ele. E quando o orgulho atinge a nossa vida, nós paramos de crescer espiritualmente. E quando paramos de crescer espiritualmente, o que é crescimento espiritual? Crescimento e intimidade com Deus. O orgulho nos separa de Deus. Quando nós passamos, a maior bobagem que um homem e uma mulher pode fazer é deixar de confiar no Senhor. Porque quando nós passamos a confiar em nós mesmos, a queda é muito grande. Estava conversando esses dias com um amigo, fui almoçar com ele na terça-feira antes de viajar. E ele estava me dizendo que o tio dele, ele tem um tio que mora nos Estados Unidos, começou a investir lá nos Estados Unidos, no ramo imobiliário, e chegou à casa do bilhão. Ele era o tipo de pessoa que até acreditava em Jesus,
mas ele tinha uma máxima: eu posso realizar todas as coisas. E ele confiava na sua própria inteligência. Ele ganhou tanto dinheiro, que ele passou a se afastar de Deus. Pensou que ele não precisava mais de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque o dinheiro empodera as pessoas. E veio a crise do Covid, o mercado imobiliário foi lá para baixo, ele perdeu tudo. Tentou se matar por 3 vezes e Jesus poupou a vida dele. E ele me contava esse testemunho na mesa do almoço, chorando, dizendo: eu conversei com meu tio semana passada, e ele estava falando de Jesus, e eu falei para ele: você está muito mudado. E aí ele disse: aquele Carlos que você conhecia já não é mais o mesmo. Hoje eu entendo que se não for Jesus na minha vida, eu nada sou. O joio chamado orgulho pode cegar nossa visão espiritual e o nosso crescimento espiritual. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Diga assim: eu quero ser totalmente dependente de Deus. Aleluia. Qual que é o primeiro passo então, meus queridos? Identificar o joio emocional. Diga assim: o primeiro passo é identificar se no campo emocional tem joio crescendo. Amém. A partir do momento que você identifica, você tem que cuidar do solo do seu coração. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, cuidar do solo do nosso coração. E como nós cuidamos? Primeiro passo: vigilância e oração. Devemos estar atentos às emoções, para que a gente cresça espiritualmente. Vamos voltar para a parábola. Jesus vai dizer que o inimigo semeou o joio no campo, no meio do trigo. Em que momento? Quando todos dormiam. Quando todos dormiam. A Bíblia vai nos dizer que Satanás está ao nosso derredor, está buscando a quem possa tragar. Basta um punhado de semente no campo emocional para o joio crescer. Então cuide deste solo, amados, com vigilância e oração. A Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23, conselho de Deus para nós: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. De novo, vou repetir: guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. A forma como você vai caminhar sobre a terra, a forma como você vai se relacionar com Deus, diz respeito à forma como você está cuidando do solo do seu coração, das suas emoções. De novo, nós precisamos gerenciar as emoções. Para o quê? Evitar o crescimento do joio. Não permita que sentimentos que não vêm de Deus cresça dentro do campo da sua emoção. E como nós fazemos isso? Primeiro, com vigilância e oração. Segundo, renovando, com a renovação da mente, trocar pensamentos negativos pela verdade da palavra de Deus. Nós precisamos aprender isto, amados. Nós precisamos aprender isso. Ficou um vazio aqui sem teclado. Algum tecladista me ajude aqui em nome de Jesus. Vamos revezando aí. Amém? A gente já estava acostumado com aquela musiquinha. É ou não é? Vai mexendo com as nossas emoções. Aleluia. Renovação da mente. O que é isso? Troque pensamentos negativos pela palavra de Deus. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
quando tudo der errado, em vez de você dizer, eu não nasci para vencer, diga, a vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Quando você perder uma batalha, não desista, troque este sentimento negativo pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou vencer, porque é isso que a palavra de Deus me afirma. Quando vier aquele sentimento de que você não é ninguém e que você não vai conseguir, quando bater o medo, a ansiedade, você vai dizer, porque eu sou mais do que vencedor. A palavra diz, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Quando vier um sentimento no seu coração de desprezo, porque muitas vezes nós somos desprezados pelo homem e isso nos abate, você vai lembrar da palavra de Deus e vai dizer, a palavra de Deus me afirma que Deus é comigo. A palavra de Deus me afirma, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. A gente lembra de Isaías 41:10, não temas, o Senhor dizendo, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você vai vencer. Troque pensamentos negativos pela palavra de Deus. Quando pensamentos contrários assolarem a tua mente e o teu coração, abra a Bíblia. Aleluia. Quando o medo bater, a desesperança, a ansiedade, abra a palavra de Deus. Aleluia. Não permita que o joio sufoque o trigo da fé. Como nós cuidamos então do nosso solo, do solo do nosso coração, com vigilância e oração? Segundo, com a renovação da nossa mente. Terceiro, cultivando o fruto do Espírito. É muito conteúdo, né, irmãos? Está gravado, depois vocês vão assistir de novo lá no YouTube. Cultive o fruto do Espírito, que está registrado lá em Gálatas 5:22 e 23. Cultive o amor, a paz e o domínio próprio. Essas três características do fruto, amor, paz e domínio próprio, impedem que o joio cresça. Diga assim: paz, amor e domínios próprios impedem que o joio cresça. Cultive a paz, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação. Cultive o amor. Onde houver ódio, leve amor. Onde houver rancor, leve amor. Onde há guerra, leve paz. Onde há descontrole, tenha o domínio próprio. Você não nasceu para ser um descontrolado, uma descontrolada. Você não nasceu para estourar. Quando a coisa parece fugir do controle, você estoura. Você não nasceu para isso. A Bíblia diz que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, derrama sobre nós o domínio das nossas emoções. Quando vier, sabe que você respira mais fundo, você enche a boca para falar e você fala: não, Deus me deu o domínio próprio. Eu vou contar até 10. Sabe qual a técnica que a gente ensinou para a Estela de 4 anos lá em casa? Quando ela está mais nervosa, a gente fala: assopra a velhinha e cheira a florzinha. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Quando
der vontade de estourar, você fala, deixa eu cheirar a florzinha. Rosa de Saron, Jesus, assoprar a velhinha do aniversário. Senão você vai infartar. Não, Deus não chamou você para isso, não. Ressignifique, amados, cuide do solo do teu coração, com a renovação da sua mente, com vigilância, com oração e cultivando os frutos do Espírito Santo que já estão disponíveis para você. O fruto do Espírito Santo é o trigo que Deus já plantou no campo das suas emoções. Tudo que não é fruto do Espírito é o que é joio. E nós não permitiremos, como servos do Deus Altíssimo, que esse joio cresça. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos e peça neste momento graça ao Senhor. Peça graça ao Senhor, para que através do Espírito Santo você consiga gerenciar as suas emoções. Deus, neste momento nós oramos a Ti, Pai. A Tua palavra foi pregada. Nós sabemos, Senhor, que haverá um tempo da colheita, que o Senhor limpará de dentro de nós todo o joio, porque a Tua palavra diz que nas mansões celestiais não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, haverá apenas festa diante do Cordeiro. Nós sabemos que o tempo da colheita chegará, mas enquanto esse tempo não chega, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude por meio do Teu Espírito Santo a gerenciar as nossas emoções. Senhor, sabemos que nem sempre veremos mudanças imediatas, mas o Senhor é fiel para conosco. O Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor é que cuida de nós. Senhor, contempla agora o campo do coração do Teu Filho. Contempla agora o campo das emoções da Tua filha, ó Pai. Eu te peço, derrama nesta noite da Tua cura, da Tua cura através do Teu poder, cura emocional, ó Pai. Limpa toda ferida, cicatriza, Pai. Arranca estes sentimentos que foram plantados pelo inimigo para sufocar a fé, para sufocar a comunhão com o Senhor. O Senhor nos chamou para prosperar em todas as áreas. O Senhor nos chamou para frutificarmos. Nós estamos ligados à videira que é Jesus, e fomos chamados para dar frutos. Fomos chamados para amar. Fomos chamados para ser dispenseiros da paz. Fomos chamados, ó Pai, para viver uma vida de intensa gratidão e adoração ao Senhor. Importa que o Senhor cresça e a gente diminua. Vem com cura nesta noite, Senhor. Coloca as coisas no lugar. Coloca as coisas no lugar. Se porventura uma guerra estabelecida dentro da casa do Teu filho, da Tua filha,
família. Nós declaramos que haja paz, que a tempestade se acalme hoje em nome de Jesus. Tu és o Deus que andou sobre as águas, Jesus Cristo, o Nazareno, soberano, eterno, poderoso, aquele que tudo pode, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que veio e que há de retornar para buscar a sua igreja. Em ti, Senhor, que nós colocamos a nossa confiança. Venha com cura nessa noite. Até que